Vamos lá, vamos ver se... Vamos ver se dá certo isso aqui. Tô procurando nada. Instagram, boa noite. Facebook. Vamos lá, valendo. Acho que esse aqui não deu certo. Facebook foi. Agora vamos ver o Instagram. Oba, boa noite! Vamos de café? Sejam todos muito bem-vindos. Oba, Aline, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom, Facebook também deu certo. Dia 16/6/2020. Acho que muita gente está usando a internet ao mesmo tempo e fica aquela coisa inacreditável, né? Sejam todos muito bem-vindos. Eu e meu cafezinho, estamos aqui. Semana SOS Líder na Crise. Quero saber se você já entrou no grupo. Peguei algumas sacadas do grupo ontem. Algumas pessoas falaram para mim o quanto foi importante a live de ontem e os insights que elas tiveram. E eu desafiei vocês ontem aqui na live, quando eu postasse, lembra do feedback? Quando eu postasse o vídeo de que vocês pensassem e falassem a respeito do que aquilo trouxe de reflexão para vocês. Automaticamente, lembra da exposição? Eu quero ver o outro se expor, mas não quero me expor. Então, coragem, gente. Coragem, porque não é simplesmente você ver o outro e vibrar com o momento dele, mas também que o seu palco também precisa chegar. E hoje eu fiz um post, eu fiz um stories aqui no meu Instagram, perguntando qual foi a pior frase que você já escutou na tua carreira. E surgiram várias coisas, e é justamente com o tema que nós temos hoje da nossa live, que é como agir e lidar sob pressão. Digamos assim que essa foi uma parte que eu me tornei muito boa. E é um dos motivos que as pessoas me procuram. Aí fala assim, Simone, mas existe esse negócio? Tem que ser muito bom para trabalhar sob pressão? Eu digo para vocês que não. Mas existe uma pressão que ela é saudável, existe a pressão do desafio, existe a pressão de você automaticamente, de você entender o teu cenário e se desafiar e colocar uma leve pressão, uma adrenalina para que você alcance algo. Agora, aquela pressão de todos os dias, dependendo do perfil, não demora muito, ele espana. Eu tenho um perfil onde eu desenvolvi muito, mas muito a questão de trabalhar sob pressão. E quando eu falo muito de virar o olho, é de lembrar mesmo de tudo que eu já passei. De entrar por um ouvido e sair pelo outro, de bater de frente. Já passei por todos os estágios. De bater de frente, de bater boca, de ficar puta, de ficar doente, de sair gritando com todo mundo, de me sentir péssima, de me sentir uma bosta. Todos esses estágios eu já passei. E como é que foi para mim na época e como é que hoje eu ajudo os meus clientes? Quando foi que eu falei, cara, agora eu tô zero bala?
Agora eu tô zero bala. Eu percebi, olha aqui o autoconhecimento chegando. Eu percebi que muitas situações as pessoas ficavam assim, malucas. Malucas mesmo, no meio da pressão mesmo, correria para lá e para cá, as pessoas ficavam malucas, loucas, e elas não conseguiam ter ações. Se colocasse pressão em cima, pior ainda, ó, temos o prazo tal para entregar, vai funcionar dessa forma, ou faz ou faz. Na hora da tomada de decisão, eu sempre estive no meio de pessoas que espanavam. E que eram todas aquelas que iam para a ordem, que é o que está acontecendo agora com a maioria dos gestores. E pode estar acontecendo isso, você, líder que está aí me ouvindo, pode ser você também. Pare e reflita. Antigamente, antes de vir a pandemia, e até mesmo antes de vir o home office, lembre-se bem, essa pandemia e essa semana de lives, esse programa, o SOS Líder na Crise, eu criei justamente para conseguir auxiliar os líderes que estão vivendo este momento. Ah, Simone, depois que acabar a crise, o líder ele nunca vai sair de crise. Estou dizendo assim, acaba sendo uma esteira onde várias pessoas passam por mim. Isso eu sei que não vai acabar. Mas que sim, eu vou ter um outro momento de preparação com esses líderes, aí a crise do líder vai ser outra, ok? E não a pandemia, tá? Que eu rezo muito para que ela acabe logo. Mas nesse momento de pandemia, o líder, o gestor, o que está lá em cima, a pirâmide de lá de cima para baixo, neste momento, o negócio está assim. Antes ele viajava, ele tinha várias atividades para fazer, ele tinha coisas, sabe, ele estava sempre em congresso, sempre em viagem, sempre em fechamento de negócio, em reuniões, extremamente ocupado. E agora, ele está num momento extremamente diferente, porque ele vai cobrar dos liderados dele coisas que ele acha que é para ontem, como se a gente tivesse no cenário atual, como se a gente tivesse um cenário normal, né? E não tá. Então, quando ele começa com as cobranças dele do tipo admissão agora, né? A gente vai fazer admissão de 300 pessoas para amanhã. Tem alguns segmentos, gente, que tá tendo uma demanda alta. Então, ok. Aí tem essa demanda alta, vai contratar, precisa fazer admissão X. Se antes já não era a fila do pastel, porque muitos entendiam isso, é uma pena. Hoje eu falei com três colegas minhas de trabalho, as três foram minhas gestoras, e era uma coisa que a gente sempre falava. Todo mundo acha que é fila de pastel, né? E eu colocava isso nos departamentos onde eu trabalhava. Eu falava, chegava a demanda de admissão, eu falava, mas é de queijo ou de carne? Ah, esses aqui vão para obra X amanhã. De queijo ou de carne? Porque nem miojo eu faço em 3 minutos, gente. Eu preciso do preparo do miojo. E quando eu falei do preparo do miojo, eu lembro que um diretor ficou assim, olhando para minha cara. Eu falei, nem miojo eu faço em 3 minutos. Ele falou, se vira, né, e tal. Eu falei, bom, posso me virar, eu posso dar pirueta, mas isso aqui não vai sair, porque existe uma coisa chamada tempo. E o mínimo do tempo eu preciso ter para que eu execute esse trabalho sem eu ter um processo trabalhista depois e sem danificar a saúde física e mental desse colaborador. Qual é o nome disso, gente? Conhecimento e posicionamento. Ok? Aí ali eu tinha a seguinte questão: o que ia contra os meus valores e o que é que eu conseguia trabalhar. O que ia contra os meus valores? Expor o colaborador, ok? Expor o prestador de serviço que me atendia, por exemplo, a clínica que me atendia, o médico que fazia parte daquela clínica, mas que depois também eu iria ter um bate-papo com ele, porque o que era esse bate-papo? Eu ia ter que colocar ele em contato com outro médico de outro local onde essa pessoa iria, esse funcionário iria trabalhar, para eles poderem trocar figurinha se aquele médico estava apto para aquele lugar ou não. Então, todo esse trâmite eu fazia. E aí eu digo para vocês, se eu entendesse, na minha visão e com a minha expertise, porque não era a diretoria que vivia isso, era eu que estava a campo. Então, se eu estava a campo, eu sabia tudo aquilo, se eu entendesse que eu ia expor algum colaborador a risco físico ou emocional, eu batia de frente. E esse bater de frente era expor
e sinalizar para eles. E eu aguentei isso durante muitos anos em vários lugares. Vários, tanto que as três pessoas que eu estava conversando hoje me trouxeram situações bem parecidas, do tipo, é, você falava e ó, isso aqui vai acontecer, isso aqui se fizer, e isso aqui vai ser desta forma. O risco ele é seu. Só que eu não vou executar. E digo mais, como eu não faço parte dessas organizações mais, e muitas delas, pessoal que é de departamento pessoal, eles passam por cada situação que vocês não têm ideia. Entrega de benefício, vai entregar benefício, funcionário não assinou aquilo, e o diretor fala, assina e me dá aqui, porque isso aqui precisa entregar em tal lugar. E isso é crime, gente. Isso é crime, você está assinando uma coisa que não foi você que recebeu, entendeu? Ah, mas não é nada. E quantas vezes, por várias empresas que eu trabalhei, várias, as pessoas iam falar para mim assim: ah, não, porque precisa assinar isso aqui. Eu falava: obrigada. Não, mas. Obrigada. Eu lembro na faculdade, um professor de Direito do Trabalho, ele, ele me levou com mais um grupo de alunos no Fórum Criminal e eu nunca mais eu esqueci daquilo. Nunca mais eu esqueci daquilo. Então, para mim, aquele Fórum Criminal da Barra Funda é onde as pessoas ficam para ser julgadas. A gente visitou cela e tudo mais. Vocês não têm ideia do que é aquilo. Tá maluco? Tô fora. Então, por causa de uma coisa boba, às vezes eu posso prejudicar a minha carreira inteira. Então, não pegar os meus valores, isso eu sempre, não vou falar que sempre não, porque eu fui aprendendo e o autoconhecimento ele traz isso. Então, eu consegui aprender a me posicionar. Nem sempre foi fácil, porque por diversas vezes eu escutei exatamente o que saiu no meu Instagram hoje. Qual foi a pior frase que você escutou na sua carreira? Qual foi a pior frase que você escutou? Você é paga para quê? Porque para pensar que não é, você não é paga para pensar. Vai lá e faz e acabou. Outra coisa que apareceram, as frases mais fortes que apareceram no meu Instagram. Você não tá querendo engravidar, não, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Nossa Senhora, a gente tá aqui na empresa. Mais uma mulher querendo engravidar, não aguento. Outra que essa gestora também me passou, você não é paga para pensar, executa aí pronto, né? Como assim você não é pago para pensar? Se você não é pago para pensar, você é pago para quê? Contrata uma folha de papel. Uai, folha de papel tá lá em branco, ela não tem nada escrito. Nós temos uma história inteira. Nós temos uma história inteirinha, não dá para pagar a minha história. Eu não entro numa organização hoje sem bagagem nenhuma. Posso sim ser moldada para nova organização? Sim, sim. Mas eu tenho toda uma bagagem, eu tenho um repertório, eu preciso respeitar isso. Deixa eu ver. O dono da empresa é muito agressivo. Se eu sou gerente de RH, ele acha que eu tenho que resolver tudo. Esse eu acho que tem que resolver tudo é você colocar limites. E aí eu mostrava até onde, como que era feito o processo. Ah, não quero saber, agiliza isso. Senão você vai ser mandado embora. Senão, é sempre na base da ameaça. E aí eu digo para vocês o seguinte: tem muitas empresas agora, muitas empresas que estão falindo e o diagnóstico é o quê? Covid. Mentira. Mentira. Posso falar para aqui, ó, mentira. Tem muitas empresas que estão falando que está falindo agora por Covid. Não, essas empresas estão doentes há muito tempo. Há muito tempo. Não tem nada a ver com a Covid. A Covid veio agora com um pequeno, tá? Uma cerejinha ali por cima. Mas elas já estão doentes há muito tempo. A gestão da empresa já está doente há muito tempo. Então, as empresas elas precisaram se reinventar. Ontem mesmo eu estava no encontro de mentores e o Sidney Oliveira comentou conosco, ele falou, ou as pessoas se reinventam, ou as pessoas buscam a adaptação e as pessoas estão abertas para isso, sim. O ser humano ele é feito realmente para isso, ele tem adaptação, ele se adapta às coisas, porém
Ele precisa entender o que está acontecendo. Outra frase que apareceu no meu Instagram é: Você é tão bonitinha, não pensei que você fosse inteligente. Pode parecer bobagem, tá? Mas você pega um profissional e fala isso para ele, se acaba com o emocional da pessoa. Pô, então, ó o que que você cria na cabeça. Você é tão bonitinha, eu não pensei que você fosse inteligente. Então, porque a pessoa é bonita, ela não pode ser inteligente. Pessoas inteligentes são feias? Presta atenção no padrão. Ah, porque mulher bonita, ela é burra. Mulher feia é inteligente? Rapaz do céu, de onde tirou isso? Entendeu? Nossa, então se ela for bonita, ela é burra. Não existe isso. Ah, aí veio uma outra frase no meu Instagram que eu fiquei assim. Falei, rapaz, pior que tem gente que fala isso mesmo. Para fazer filho, você prestou para fazer, né? Agora, para dar conta aqui disso aqui que tem para entregar, não. Quando eu li aquilo, eu falei, rapaz do céu. Agora você imagina uma mãe de família, porque foi uma mulher, uma mãe de família escutando isso. Para fazer filho, você serviu. Para dar conta do trabalho aqui, não. E a pessoa precisando do trabalho porque ela depende daquilo para dar o alimento ao filho. Eu falo que não tem bicho pior no mundo do que mãe. Mãe vence qualquer bicho, tá? Estuprador, bandido. Não tem bicho pior do que mãe. Sem contar que elas. Ô raça treinada! Pense numa raça treinada é essa. Essa raça aí consegue falar pra você assim: se eu for aí e se eu achar, você vai ver. Elas são terríveis, terríveis. Palmas para as mães. Aí outra frase que apareceu no meu Instagram hoje, gente, choveu de coisas e eu coloquei no meu stories, no status do WhatsApp. Eu recebi mais de 90 mensagens falando isso, mais de 90 mensagens com coisas trazendo para mim, poxa, a pior coisa que eu vi na vida foi quando eu trabalhava como atendente de uma padaria. Eu trabalhava como atendente de uma padaria e o dono da padaria olhou pra minha cara e falou assim: Mas não serve nem para limpar um chão direito? Não te ensinaram na sua casa como é que limpa um chão, não? Tua mãe não te ensinou como é que limpa um chão? É de quatro, minha filha. Eu fiquei pensando, eu não entendi muito bem isso. Olha os cenários, olha o linguajar. E sabe o que que é pior? É a parte mais forte de todas, de você se deparar com. Você não é pago para pensar, você não sabe fazer nada. Teve um que colocou assim: o cara sofreu um acidente de carro. E esse mandou no meu WhatsApp. Eu falei, gente, ele sofreu um acidente de carro, deu PT no carro. Tava num clima mega tenso na empresa, deu PT no carro. E a gerente dele que ficou, né, com o papel dele enquanto ele ficou internado, sabe o que que ela falou para ele? Você só me dá trabalho, hein? Uau, você só me dá trabalho. A outra você não presta para nada. Cara, o que que você sabe fazer da sua vida? Você presta para quê? Eu tô de saco cheio de você fazer as coisas pela metade. Nossa, você não faz nada direito. Olha só, gente, a pior parte de tudo aqui que eu quero trazer para a consciência de vocês, essa primeira parte é só para vocês se ligarem numa coisa. Quem aqui é mãe, quem é pai, quem tem pais idosos em casa, quem tem uma equipe, presta atenção que você está fazendo a mesma coisa e não está percebendo. Quantas vezes você falou pro teu filho assim: cala a boca que eu não quero ouvir tua voz. Eu não aguento mais escutar tua voz. Pô, mas você não faz nada direito. Ó, a reprodução do que você escutou a vida inteira. Cara, você só me dá trabalho. Você vai lá e fala pra uma irmã mais nova.
Tu é bonitinha, hein? Mas, meu Deus do céu. Pensa não? Ainda bem que você é bonita. Eu escutei isso hoje. Hoje eu fui levar minha mãe no médico. Aquele médico lá, tá, gente? Fui levar minha mãe no médico. E aí eu escutei uma mãe falando isso para uma filha. Eu não quero mais ouvir a sua voz. A menina olhou para a cara dela. Eu, do jeito que eu era debochada quando eu era criança, minha mãe falava para mim: não quero ouvir sua voz. Eu só faltava fazer assim, ó. Piu, piu, piu. A menina não fez nada, entendeu? Mas percebe como que essa criança está crescendo? E preste atenção nos movimentos e nas palavras que você vem utilizando na tua vida. Porque a reprodução do teu comportamento, ela é automática. Ela é automática para quem convive com você, entendeu? Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Isso tem vários estudos por trás. Eu acredito no seguinte: nós temos a influência sim do ambiente onde nós estamos inseridos, tá? Você tem o poder de mudar aquele comportamento, mas nós temos a influência do ambiente sim. E isso fica constatado em várias questões aí que nós vivemos no dia a dia. Se você entrar hoje num hospital e tiver lá escrito silêncio, você vai ficar em silêncio porque é uma regra do lugar. Se as pessoas começarem a falar, mexer no celular, você vai se sentir à vontade para falar e mexer no celular também. É ou não é? Então você vai seguindo de acordo com o clima do lugar. E quando eu falo para vocês, cuidado com o que vocês estão falando, porque automaticamente vocês já ouviram isso em algum lugar. E essa reprodução, ela é instantânea. Nossa, chuva de corações, adoro chuva de corações. Deixa eu ver quem tá aqui. Jana, a Mari, a Cris, a Kátia. A Catinha tá boa já, 100%? Duas amigas minhas aqui com Covid. Deixa eu ver o que a Simone falou. Bom, primeiro que, Si, ter que resolver tudo, apresenta procedimentos para ele. Funciona assim. Oi, Paulinha, tudo bem? Então, qual que é o posicionamento para as pessoas? Vanessa, Jana, sejam bem-vindas. Qual que é o posicionamento aqui, gente? Eu aprendi que eu tinha 200 funcionários para colocar no outro dia na empresa. Eu mostrava como é que funcionava, o que é que tinha, o que tinha de risco, o que não tinha. Tá aqui, ó, decide você. Não é meu, sabe? Não é meu. Essa decisão não é minha. Eu mostrei os riscos para eles e eles entenderam se aquelas admissões poderiam ser feitas ou não. Ah, e se vira e coloca lá de alguma forma. Se vira e coloca de alguma forma lá. Tá bom, se vira e coloca de alguma forma. Eu escutei isso muito. Se vira e falei, bom, vou fazer o que dá para fazer. Só que esse o que dá para fazer era dentro dos meus valores, tá? Sabendo que eu ia colocar alguém em risco, nem pensar, sabe? Já tô 95% show Covid. Ah, que linda! Catinha, parabéns, viu? Quando eu comecei a me dar por conta de como que eu tirava essas coisas do meu colo. Ah! Então vamos lá, gente. Vamos colocar aqui, ó, na cabecinha de vocês. Qual é o trabalho de vocês? O que é que vocês fazem? Qual o tipo de pressão que vocês lidam no dia a dia? E aí, a Aline falou, tem que seguir processo. Só que nem todas as empresas, entenda uma coisa, Aline, tem pessoas que são extremamente persuasivas e agressivas, sim. A diferença entre persuasão e agressão, tá? Mas tem pessoas que ou é daquele jeito ou não serve. Tanto que hoje em dia, poucas vagas eu faço. E as vagas que eu pego para fazer são vagas personalizadas, aonde eu entendo quem é o líder. Quem que é o gestor daquela vaga? Com quem que aquela pessoa vai trabalhar diretamente? Eu entendo o perfil dela e como que é, ó, o meu trabalho em seleção, tá? Como que é o ambiente para depois eu buscar o profissional. Eu não faço assim a toque de caixa, não. Por isso que quando eu faço esse tipo de trabalho, é personalizado,
tem um investimento bem mais alto, entendeu? Mas as empresas me chamam para isso, porque acaba sendo mais assertivo. E aí, quando eu entendo o papel do líder, quando eu entendo a persona dele, quando eu entendo como que ele age no dia a dia, o profissional que eu trouxer, eu já tenho o seguinte, ó, esse profissional aqui dá certo, entendeu? Esse profissional aqui tem perfil para trabalhar com esse aqui não. Quando eu declino um profissional de uma vaga, que ele fala, poxa, não fui aprovado, gente, quando você não for aprovado em um processo seletivo, agradeça. Mas agradeça de verdade. Agradeça que, ó, porque principalmente se esse processo for feito por mim, significa que não é somente questão de competências ou adesão da vaga. Eu analiso muito o perfil, porque o técnico você desenvolve, o comportamental é a parte mais delicada. O técnico, você tem um repertório ali para conseguir seguir, você tem uma trilha que você consegue desenvolver na base de capacitação, treinamento e acompanhamento, e aí sim a pessoa caminha com as perninhas dela. Mas existe uma trilha. O comportamental envolve todo um contexto. Então, é muito delicado. As pessoas elas são contratadas, sim, por suas competências técnicas e demitidas por comportamentos. A mesma coisa eu digo, muitas pessoas se desligam não é das empresas, das organizações, elas se desligam dos líderes delas. E aí eu pergunto, que tipo de líder que você é hoje? Como é que você está lidando no cenário agora? As perguntas que eu fiz hoje no meu Instagram é justamente como lidar e agir sob pressão. Não é você espanando, não é você gritando com as pessoas, é você mantendo a sua concentração no que você está fazendo, entregando o que você tem para entregar e ponto. Outra coisa, anota, pega a canetinha aí e anota. Anota essa daqui. Essa é da Cici aqui, ó. Ó. Pessoas são pessoas em qualquer lugar. E pessoas procuram outras pessoas para culpar. E procurar outras pessoas para culpar significa não assumir responsabilidades, muitas vezes porque elas não sabem, inclusive. É um tema que nós vamos falar da nossa ainda nessa semana de live, tá? Aí eu digo para vocês, pessoas são pessoas em qualquer lugar e elas procuram outras para poder culpar. Eu não fiz aquilo ou não deu certo eu fazer determinada atividade porque fulano de tal não fez a parte dele. Eu não fiz o meu relatório porque você não fez tal coisa. Pessoas procuram outras para culpar. Se você está nesse cenário, sai fora, porque você também está sendo a pessoa que coloca pressão no outro. Assuma a responsabilidade. Eu não fiz isso aqui, eu não me organizei, me desculpa e tá tudo bem. O máximo que vai acontecer, eu sempre falo do pior. O que pode acontecer de pior? O pior que pode acontecer é eu ser mandado embora, que é o medo da maioria das pessoas. Ser mandado embora. Cara, mas é sério mesmo que a empresa vai te desligar? Contratar um funcionário é tão caro, treinar um funcionário é tão caro? É sério mesmo que a empresa vai te desligar somente por um erro? Se a empresa te desliga por causa de um erro, um único erro, poxa, aí é sinal que também não dá para você ficar nesse lugar, tá? Então, coloca aí na balança. A empresa vai me desligar por causa de um erro? O maior medo é seu? É seu? Porque até ele contratar outra pessoa para colocar no teu lugar, demora um pouco. Então, tenha posicionamento. Então, todas essas questões que eu trouxe de líderes falando e as coisas que apareceram no meu Instagram hoje são coisas que você está fazendo e não percebe. Pode estar falando para seu filho, pode estar falando para um colega de trabalho, num momento de muita fúria, num momento de pressão, você estoura e fala: ai, falou aquilo porque estava nervoso. Gente, cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Falei aquilo porque eu estava nervoso. Escapa, escapa. Hoje mesmo, durante o dia, minha resposta para o meu time era: gente, não dá. Depois a gente conversa. Não dá. Porque eu precisava ter foco no que eu estava fazendo ali,
que era levar a minha mãe ao médico, não dava para responder, tanto que hoje eu mal apareci no Instagram. Meu celular até agora, eu tenho mais de 230 mensagens para responder. Eu até agora, mas qual que era a minha prioridade? Se eu entro na dança dos outros, eu não executo o meu. E aí o meu acumula e eu entro numa pressão interna e aí eu começo a me sabotar. Ontem a gente falou de comunicação, a gente falou de quanto em quanto tempo você está sentando com a tua equipe. Mesmo que você tenha começado na empresa agora, eu tenho vários casos assim, de pessoas que começou agora, começou a pandemia. Gente, é um momento exato de você se reunir com a tua equipe uma vez por semana para tentar conhecer mais essas pessoas. É o momento exato. Ah, eu acho que eu não tenho muito perfil para isso. Cara, então tu não é líder. Porque líder sozinho é líder técnico. Líder técnico, você vai fazer determinadas atividades única e exclusivamente sozinho? Liderar é equipe, liderar é gente, liderar é estar no meio de gente, sim. É direcionamento, é posicionamento, é errar, é acertar, é autoconhecimento, é exposição. Lembra dos 3 dedinhos? Eu aponto um para você, tem 3 para mim. É exatamente isso. Se você está com medo de assumir riscos, cuidado, porque você é ser humano, você está aqui na Terra. Quando você coloca o teu pé na rua, você já está assumindo um risco. E não é só por causa da pandemia, não. Não é só por causa do vírus agora. Por tudo que nós vivemos realmente. Então, novamente, coragem e vista-se sim da, da sua boa vontade, faça e aconteça. Sozinho é especialista. Sozinho, Ricardo, é especialista. Sozinho, se você não tem uma equipe, tá? Se você não tem uma equipe, ou se você tem uma equipe e você só trabalha sozinho, cara, para que aquela equipe? E sabe o que acontece? Você anula as forças daquelas pessoas. Total! O cara trabalha sozinho, tudo que eu faço tem que ser do meu jeito, da minha forma. E normalmente são pessoas que têm um nível não somente de entrega, mas de exigência muito alta. Ela tem a forma dela de lidar com aquelas questões. E aí as pessoas elas tentam alcançar, tentam fazer, mas elas nunca vão bater o nível de exigência dele, assim como você que tem esse nível de exigência, eu sou uma dessas pessoas que eu me policio a todo momento. Por isso que eu falo no grupo SOS Líder na Crise, que eu que eu tenho no Telegram, eu falei esses dias. Feito é muito melhor do que perfeito, e essa frase eu escutei com o Jerônimo, mas serviu assim para minha vida de uma forma surreal. Porque eu tava pegando tanto detalhe, tanta coisa, tanto isso, tanto aquilo, que quase que o negócio não sai. Entendeu? Imagina a equipe que vive com o gestor desta forma. A pressão que é todos os dias, e aí o serviço não sai. E aí tem um outro detalhe. Você, líder, precisa estimular a tua equipe a pensar, a desenvolver, a criar. Não é massacrar, mas é pensar, desenvolver, criar. Não é eles precisam criar a metodologia deles. Entendeu? A partir do momento que eles criam a metodologia deles, a forma deles, e conseguem ensinar aquilo sem enroscar em nada, significa que eles dominam um assunto e que está tudo bem. Não enroscam mais, eles conseguem falar aquilo com tranquilidade. Quando eu digo falar, gente, é explicar, tá? Cada um tem a sua linguagem. Tem gente que é bom na comunicação verbal, tem gente que é bom na comunicação escrita, tá? Mas que consiga, sim, trazer o seu conhecimento à tona. Mas tentar colocar o conhecimento dele de acordo com o seu é frustrante. Essa régua aí, pegar a sua régua para a régua do outro para medir o teu resultado é frustrante, porque você sempre vai enxergar o outro com uma entrega muito foda. Sabe? E isso estressa a mente pra caramba, porque você nunca vai bater aquilo. E eu vivi isso na carne, gente, e é péssimo. É péssimo, as pessoas ficam doentes por causa disso. Eu achava que eu tinha a pior entrega do mundo, que eu falava, gente do céu, mas eu tinha uma demanda muito alta. Eu tinha demanda de viagem, de admissão, de demissão, de enterro, E eu falava, nossa, todo mundo aqui consegue chegar no final do dia, tá com a planilha X e ir
tomar cerveja na padaria. E eu não consigo nunca isso. O que que acontece? Gente do céu, eu não consigo nunca. Para mim, isso nunca dá certo. Mas o que que acontecia? Quando eu saí, inclusive, dessa empresa, as pessoas vieram conversar comigo e falou: Cara, eu não sei como é que você dava conta daquilo. Aí eu comecei, né? Olha eu comparando o meu resultado com o resultado do outro, mas eu não via o meu. Eu fazia coisa pra caraca, mas muita coisa. E aí eu tava olhando o resultado do outro. E aí os meus colegas falaram: Meu, eu não sei como é que você dá conta de tudo isso, porque pra mim, com isso, isso e isso, eu não dou conta. E aí uma vez uma pessoa falou pra mim: Eu queria dar conta, fazer as coisas como você faz e com a alegria que você faz, porque eu vou todo dia chorar no banheiro. Gente, eu chegava num determinado ponto que pediam alguma coisa pra mim, eu começava a rir. Eu falava: Tá tudo bem, né, gente? Vamos fazer o quê? Vamos lá, Brasil, vamos lá, manda mais um. Não dava pra ver a cor da minha mesa. De tanto papel que tinha lá em cima, eu falava: Pô, põe aqui em cima, põe. Mas traz um cafezinho junto. Então eu brincava. Eu brincava e ia fazendo as coisas. Aí um dia o diretor da minha empresa falou assim: Você ainda consegue brincar e dar risada disso? Eu falei: Só uma pergunta. Se eu chorar, vai desaparecer tudo? Ele falou: Não. Eu falei: Então eu tenho que usar o que funciona pra mim, né? Mas essa foi a resposta, assim, desse jeitinho aqui, com esse olhinho aqui, do mesmo jeito, tá? Porque ele me imitou depois. Desse jeitinho que eu falei pra ele. Foi pensada essa resposta? Não. Era o que eu tava sentindo no momento. E pra mim aquilo foi automático. Ele falou: Você ainda dá risada disso? Tá brincando? Eu falei: Olha, se eu chorar, vai sumir tudo daqui? Vai resolver tudo? Ele falou: Não. Eu falei: Então, tem que fazer o que tá funcionando pra mim. Porque quem tá sentado aqui nessa cadeirinha aqui, o bumbum. Ainda falei pra ele: O bumbum tá aqui, é o meu. Saiu. Cada um vai ter uma forma de ter as suas respostas, entendeu? Você sabe com quem você está lidando. Em situações de pressão, analisa a sua entrega, veja o que é que você tem no dia a dia. Não saia batendo na tua equipe. Não faça isso. Você vai precisar da tua equipe para que você tenha qualidade de vida. Se você sair batendo na tua equipe, já era. São poucos que agradecem, mas já tem. Flávia, são poucos candidatos que agradecem, tá? Mas Simone, dificilmente eu dou o feedback do porquê que é que a pessoa não foi aprovada para aquela vaga. Porque não é todo mundo que tem inteligência emocional para receber. Isso é um tema mega polêmico, tá? Ah, se eu falo sim ou não, foi aprovado ou não, entendeu? Se for alguém mais próximo, eu consigo dar um feedback de alguma coisa, mas às vezes a pessoa não entende que aquele cenário que está lá dentro não é o cenário que ela vai suportar e ela pode ficar doente lá dentro. Eu peguei um profissional no final do ano que ele era excelente, excelente, e eu não aprovei ele para vaga. Se eu colocasse ele na vaga que eu tinha, ele ia ficar doente. E eu conversei com o gestor da vaga e falei: olha, para que eu coloque um profissional aqui, você precisa desenvolver isso, isso e isso. E o diretor olhando para minha cara, eu falei: caso contrário, ninguém vai parar aqui dentro. E digo mais, eu não dou gente, eu não dou reposição, tá? O colaborador não ficou, eu já faço todo um processo amarrado. O colaborador não ficou, eu não dou reposição. Simone, como assim você não dá reposição? Não dou reposição. Quando eu já passo o diagnóstico antes e falo: ó, tem isso aqui, tem isso e tem isso, porque eu pego a pesquisa de clima deles, eu já pego toda a avaliação. Aí, quando eu pego isso e identifico que o problema é de cima para baixo, pode vir o cara mais bem preparado do mercado, que o cara vai vir com a competência técnica e vão quebrar o emocional dele lá dentro. Como é que eu desenvolvi isso na minha carreira? Vivência, tá, gente? Não é todo RH que faz isso, não é todo profissional, não é todo mentor que faz isso, não é todo mundo que trabalha com seleção que faz isso. Mas foi uma competência que eu desenvolvi e foi uma necessidade que eu encontrei das organizações e vi que era uma demanda que eu poderia atender e que eu gosto de fazer. Faço vagas todo dia? Não. Não, não é o meu perfil. Não é, e toma tempo isso, mas quando eu pego uma para fazer, é um negócio que eu falo: ah, isso aqui dá, isso aqui não dá. E quando tem a aprovação do candidato, é o casamento ali. Claro, tem suas lapidações, tem tudo
Mas, ó, o perfil do cara é esse, a vaga é essa e funciona deste jeito. Deixa eu ver quem mais perguntou aqui. Vejo tanta gente que não quer se expor. Ah, mas é um monte de gente que não quer se expor. Eu não falei ontem aqui? Delegar e dar autonomia à equipe. Falo para minha equipe que estou para facilitar, mostro o caminho e aí a gente desenvolve. Camila, nem sempre é Camila, né? Nem sempre a gente fala de uma forma e está agindo de outra. E eu fui pega várias vezes dessa forma. Eu fiz um bate-papo uma vez com a minha equipe, perguntei para eles o que eles achavam da minha liderança, o que eu precisava mudar, como é que. Foi tudo perfeito. E aí eu passei um feedback anônimo e falei para eles: olha, se vocês não me disserem aonde está doendo, eu vou continuar fazendo e vai continuar machucando. Então, como forma de não exposição para vocês, eu mostrei para eles como é que funcionava o formulário, que não tinha como eu saber quem era e que era para eles colocarem o que exatamente eles sentiam. E é claro que eu conhecia as frases de cada um ali dentro, mas eu me surpreendi, porque eu estava esperando, e não foi a primeira vez, tá? A minha visão a meu respeito era tão puxada que eu estava esperando várias pauladas, várias. E mesmo no feedback anônimo, eu tive muita coisa legal. Muita, mas muita. A única coisa que me sinalizaram era em relação à minha voz. Porque a minha voz ela é forte. E eu trabalho já há um bom tempo. A minha voz, inclusive, a Univoz nem está aqui. Se a Univoz estivesse aqui, eu ia falar. A Univoz já me acompanha há alguns anos e eu tenho uma voz muito forte. Gente, eu sou grandona. Se eu não brincar, não cantarolar, não usar a minha voz a meu favor, parece que eu tô brigando. E eu já fiz gente chorar por causa disso. Já. E assumo. A pessoa falar para mim assim: ah, entreguei isso aqui. Olha, finalmente eu consegui entregar. E naquele momento eu respondo assim: ah, tá bom, então obrigado. A pessoa se matou para fazer aquilo. Para ela foi muito difícil, sabe? Ah, tá bom, obrigada. E tipo, fazer outra coisa. E eu tá com a cara fechada. Simone, mas dá para você moldar isso a todo momento? Não. Mas eu percebi que eu precisava ter atenção em relação à minha voz. Minha voz é alta, ela é forte. E eu precisava ter atenção. Isso foi um feedback que apareceu muito assim. Nossa, assim, às vezes parece que você tá. Não, eu não sei se você tá brincando ou se você está falando. Se você está falando sério. Por via das dúvidas, eu vou do jeito que dá, entendeu? E aí eu falei, poxa. E aí teve um colaborador que ele falou assim: o meu maior desespero é quando você fala sorrindo. Que era quando eu queria falar para as pessoas assim, vai tomar com um sorriso. Tá a puta da vida, mas não podia expor no meio dos contratantes ou coisas do tipo. E aí eu falava, então, mais tarde, tipo, mãe, mais tarde a gente conversa. Ó o sorriso. Depois a gente conversa. Que nem a mãe fala, na volta a gente compra. Isso apareceu no meu relatório, na, nesse feedback anônimo. Então, quer saber realmente, não tenha medo de saber disso dos seus colaboradores. Ó, gente, pode doer, tá? Feedback é uma coisa que as pessoas elas não pedem com medo do que elas vão ver. E as pessoas, muita gente é crueldade, muitas coisas é crueldade, só que existe o achismo e existe o feedback, que ele é pontual, ele tem começo, meio e fim, e ele traz o feedback, ele é começo, meio e fim, ele traz uma ação. O que aconteceu, onde foi, como foi, qual foi o impacto disso. Ele traz uma ação. Poucas pessoas. Ai, Simone, olha, eu não gostei da luz que você usou hoje, porque o impacto no vídeo
Nossa, para minha visualização ficou ruim. Ó, tem gente que tem pavor de falar essas coisas e tal, mas é importante saber. Ah, Simone, o áudio não está funcionando, ou então o ar-condicionado dentro das salas, que é uma polêmica, né? Que agora não está tendo mais curso presencial, mas é uma polêmica. Nossa, aquele momento em que você cortou o aluno X, aluno Y, eu quero aprender como é que faz aquilo. É, o que eu mais recebo, tá, gente? Que as pessoas mais me pedem. Como é que você corta as pessoas com tanta delicadeza assim? Porque tem gente que acaba invadindo um pouco o espaço e eu consigo. Isso para os gestores também, tá? Os clientes que eu atendo, os gestores começam a invadir um pouco mais o território e aí eu corto. E aí vem a questão da postura, vem a questão do sorriso e você vai saindo, né? Você vai saindo pela tangente. Deixa eu ver quem mais. A Flávia falou que ela teve um retorno recentemente de uma empresa que disse que se buscava qualidade de vida, lá não era para mim. Quando a empresa fala para você, você sabe trabalhar sob pressão? Pressão num nível saudável, aonde eu tenho a demanda de volume de entrega e de cobrança, ok. Para mim, eu não vejo problema nenhum. E já disse, eu tenho esse perfil mesmo de enquanto tá todo mundo maluco, eu tô. Parece que eu fumei uns 300 baseado. Eu saio do corpo e eu vou focar na atividade para fazer e pronto, acabou. É como se eu tirasse a minha dor naquele momento e fosse entender o que está acontecendo e depois eu volto para o corpo. É bem isso. É exatamente desse jeito. Só que isso durante um tempo muito longo não adianta porque eu vou espanar. E você, como é que você funciona? Começou muita cobrança de relatório, começou muita cobrança de as mudanças, né, do cenário para entregar as entregas. Como é que você lida? Ah, Simone, eu fico apavorada. Eu fico apavorada e aí você precisa lembrar do pequeno detalhe. Qual é o seu medo? Exposição e ser mandado embora. Elimina esses dois. Se eu for mandado embora, lembra do fundo fui que eu falei aqui ontem? Então, minha amiga Aline de Floripa, que eu sempre honro a fonte, a gente conversando, ela, menina, mas preciso fazer o fundo fui. Eu falei, nunca mais eu vou esquecer disso. Nunca mais eu vou esquecer disso, porque eu estava falando exatamente isso para ela. Se não tá bom para você, essa roupa não te serve, cara. Guarda dinheiro e vai embora. Aí ela, o fundo fui. Aí, ó, fundo fui embora. Fui embora daqui. Entendeu? Viu que não, Simone, mas eu novamente eu não consigo guardar grana, não consegue. Claro que consegue. Entendo que o caminho é planejamento para cada colaborador da equipe. Existem perfis diferentes para ser desenvolvidos. Exatamente, Ricardo. Cada pessoa tem um perfil e cada pessoa vai ter um estilo de aprendizagem, tá? Cada pessoa vai funcionar de uma forma. Umas vão precisar de mais tempo, outras não. Umas vão precisar de uma metodologia diferente, de uma linguagem diferente. Só que você só vai conseguir adaptar isso quando você entender como é que funciona cada um deles. E tem muita gente que fala: não, eu vou trabalhar sozinho e pronto, acabou. Então, se você vai trabalhar sozinho, não, você é especialista. Entendeu? Você é especialista naquilo. Ótimo. Não quer trabalhar com equipe? Você vai ser especialista. Agora, não pegue uma equipe e diminua todo o trabalho deles. Não faça isso. Deixa eu ver aqui o outro, Ricardo Souza. Acho um absurdo uma atitude machista dessa, Ricardo. O que mulher mais escuta nas organizações é isso, tá? Você já quer ter filho? Você quer ter filho? Ah, você vai. Ih, não vai engravidar, hein? Pelo amor de Deus. É exatamente isso. Como que eu consegui virar a mesa, Ricardo, de tudo que eu vivi foi realmente com questão de posicionamento. Quando eu consegui entender qual que era a minha entrega e conseguia me posicionar. Essas pequenas coisas que eu ia fazendo. Ó, tem 300 funcionários para colocar aqui amanhã, eu preciso de tanto tempo. Não, mas não dá tempo. Eu falei, então, vamos fazer uma matemática. Então, aqui, nem sou boa nisso. 300. Aí eu tenho tempo X, não é de carne nem de queijo, não. Então, aqui, já digo para você que. Ah, você fala que não dá, os outros fazem. Então, você pode chamar os outros para fazer.
Quantas vezes eu falei isso? Várias vezes. Ah, porque o outro faz, então você vai chamar o outro para fazer. Pô, parece briga de namorado e ex-namorado. Ah, porque meu ex-namorado fazia isso. Ah, porque meu ex-namorado fazia aquilo. Poxa, tá, não tá com ele, por quê? Entendeu? Ah, porque fulano fazia, tá, e fulano não tá aqui, por quê? Que a maioria das empresas que eu entrei, energeticamente, já presta atenção se não é sinais. Eu entrei com pessoas saindo, com pessoas pedindo conta. A maioria das empresas que eu entrei, pessoas pedindo conta e eu entrando. Por que essas pessoas pediram as contas? Elas não aguentaram a pressão. Exatamente o que aconteceu. Elas não aguentaram a pressão. Então, como elas não aguentaram a pressão, aí entrou a Simone com um perfil. Eu tenho um perfil de execução, mas eu só fui entender isso, que eu tinha um perfil de quebra e de organização de clima, anos-luz depois. Anos, tá? E isso é autoconhecimento. Quando eu entendi que eu podia, com a minha alegria, com a minha forma de solucionar as coisas, que eu conseguia levar a leveza para os lugares e conseguia organizar. Como você conseguiu deixar de fazer o outro e priorizar o seu? Conheci o meu trabalho, Ricardo. Eu conheci exatamente o meu trabalho. E eu parei de querer cobrar que o outro entregasse da forma que eu entregava. Ele tem o jeito dele. E aí eu entendi que a entrega dele não ia ser igual à minha e que muitas vezes a dele poderia somar com a minha, porque um dia eu fiquei doente. E um dia eu fiquei doente e não foi brincadeira, e eu precisei que essas pessoas fizessem o meu trabalho também. Que eu precisava que a empresa continuasse rodando. Não era porque a gestora estava doente que as coisas não iam rodar. Da forma deles, foi rodando. E a coisa que muito, sabe, muito me encheu o coração, que quando eu saí, além deles vibrarem com o meu retorno, eles falaram, eu não escutei em nenhum momento eles falarem assim, isso aqui não é meu trabalho. Graças a Deus, esse foi o maior prêmio para mim, o maior, de eu chegar e não escutar ninguém falando assim, ah, fiz isso aqui, mas isso aqui não era meu trabalho e eu acabei, não, eu escutei as pessoas falando, cara, queria aprender mais disso aqui, porque essa planilha aqui que você faz, gente, e ó, aonde aparecem as coisas. Simone do céu, como é que você consegue entender essa planilha? Porque eu tive que mudar para o meu jeito para eu conseguir entender dessa forma, mas o resultado foi esse. Ó a agilidade deles aqui. O resultado foi o mesmo, porém o percurso foi diferente. E eu, naquele momento, eu não tinha como exigir isso. Olha, mas a empresa ela tem que ser desta forma. Você não pode quebrar a entrega daquela pessoa naquele momento. Você pode chamar, falar, olha, bacana, obrigada por isso. Eu preciso somente agora adaptar para este caminho aqui, porque é norma da empresa e tal, entendeu? E aí você consegue ir estimulando a pessoa a pensar e criar novos caminhos. E não colocar mais pressão em cima da pessoa, não a pressão do aprendizado, a pressão saudável, o estímulo, a disputa ela é saudável até determinado ponto. Até determinado ponto ela é saudável. Agora, não de eu colocar o funcionário para baixo, sabe? Isso não é bacana, não é papel de líder isso. Deixa eu ver quem mais aqui. Mentalmente. Camila, mentalmente. Deixa eu ver quem mais. Mais alguma pergunta, gente? Ricardo, alguma pergunta? O Ricardo estava perguntando aqui. Então, só repassando, gente. Formas aí de posicionamento, como agir e lidar na pressão. Principalmente com a sua equipe e com a diretoria. A diretoria, neste momento, eles tinham uma demanda muito forte de viagens, congressos e compromissos estratégicos, e agora isso não está acontecendo, eles estão enfiados dentro de casa ou de formas diferentes do que a sua. Porém, a cobrança ela continua a mesma. Por quê? Muitos estão vendo o castelinho desabando ou tentando sobreviver nesse cenário em que nós estamos vivendo. A cobrança vai vir em cima de vocês? Sim. Saiba separar o que é seu. Até onde você consegue ir, entenda quais são as suas atividades. Quando eu digo entenda quais são as suas atividades, eu reforço aqui. O que é que você faz no dia? Anota tudo que você faz.
Faça a descrição do seu cargo, Simone, desde do copo de café que você pega. Faça a descrição de todas as atividades que você faz dentro da empresa. E faça com que a sua equipe faça a mesma coisa. Você pode tomar um puta susto aí, quando você pedir para sua equipe fazer a descrição do cargo delas. Que vai ter coisas ali dentro que você vai olhar e falar, mentira que essa pessoa faz isso. Não. Ou vai ser o momento em que você vai olhar e falar, essa pessoa acha que faz isso e ela acha que entrega isso. Preciso conversar com essa pessoa. Esse é o seu papel como líder, principalmente nesse momento de crise, para não deixar a tua equipe, ó, fugir. Quando eu digo fugir, é fazer as coisas do jeito deles e pronto, acabou dentro de casa. Tá difícil para todo mundo. E se você está cuidando da tua equipe, a tua equipe está indo atrás para tentar ter uma entrega melhor, e você está vindo aqui, está assistindo as lives, está fazendo, está acontecendo, buscando o melhor, alguém neste momento, esse é o meu cuidado para você. Esse é o teu momento. Entenda isso como teu momento e aproveite isso. Eu estou aqui é justamente para trazer um pouco do que eu vejo dentro do mercado e fora do mercado. Tem muita gente que acha que é simplesmente eu sentar numa cadeira para ter um poder. O poder, ele é muito válido para que você consiga administrar todo um cenário. O poder, ele traz liberdade para muitas coisas, mas ele te tira a liberdade para outras. Então preste bem atenção como é que você usa o seu poder, dentro e fora da organização onde você trabalha. E quanto mais você entender quais são as suas atividades e o seu ritmo de vida, mais qualidade de vida você vai ter. E também não vai exigir da tua equipe que eles simplesmente esqueçam que eles têm uma vida. O Ricardo costuma agir com transparência sobre todas as demandas de pressão. Quando questionado, exponho as atividades executadas e sempre negocio os prazos, senão me prejudico. Ricardo, a transparência nesse caso aí é tudo. Nem tudo vai dar para você levar na mesma. Outra coisa, pessoal, aqui, ó, para finalizar, o Ricardo trouxe uma questão muito bacana. Às vezes, o chicote vem em cima de você, até chulo esse termo, mas o chicote ele vem em cima de você numa lapada só, é forte. Seu papel é amortecer aquilo, mastigar e traduzir, passar aquilo para tua equipe. Simone, mas como é que eu vou fazer isso? Uai, você não tá assistindo live comigo? Você não tá. Quem ainda não se inscreveu, quinta-feira, gente, a gente tem a Masterclass fechada. Entra no meu grupo lá do WhatsApp, que eu vou divulgar a Masterclass lá para vocês fazerem a inscrição. É uma Masterclass gratuita, onde nós vamos ficar em sala. Aqui já é mais focado, aí já é um negócio fechado, entendeu? E aí não tem a exposição para todo o Brasil. E aí a gente vai conseguir trabalhar mais coisas. Prestem bem atenção. Você não está participando de live, não está buscando autoconhecimento, não está buscando formas de ter recursos para anular as interferências? Então, essa chicotada em cima de você, você vai, sim, amortecer aquilo ali para poder passar para a tua equipe. Não vai no mesmo, no que você recebe, você dá, não. Já tive muito líder que falava do jeito que recebo a chicotada, eu repasso. Ok, se você repassar a chicotada da mesma forma, lascou. Deus me livre. Um feedback coerente é muito bom para corrigir e crescer. Eu concordo plenamente. Poucas pessoas têm essa visão. Gente, quero que já agradecer a presença de todos vocês. Amanhã, às 21 horas, eu estou aqui de volta. Amanhã a gente tem um tema mega, mega, mega bacana. A gente vai falar muito a respeito de responsabilidade, o quanto isso traz liberdade. Pode deixar suas perguntas, tá? A live de hoje eu vou deixar disponível, pode assistir novamente, compartilhem com os amigos e quero o feedback de vocês, porque eu vou colocar, é um exercício. Eu vou colocar a live aqui, coloque abaixo o que essa live significou para vocês, marque as pessoas para elas assistirem e me dê o seu feedback. E vejo vocês lá no meu grupo, que está aqui na minha bio. Um beijo, tchau e fui! Acho que um foi embora.
Encerrando um.